E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, aqui a conversa é diferente. Vamos aqui para mais um vídeo, então peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, sigam nas minhas redes sociais que tá no bio aqui do Instagram. Se inscrevam lá no YouTube, curta, comente, é importante demais essa interação minha com vocês pra gente produzir conteúdo de física para vocês. Na última enquete que eu fiz, o vídeo vencedor, o assunto vencedor foi de plano inclinado. Então eu vou mostrar aqui para vocês a diferença do plano horizontal para o plano inclinado. Quais são as suas diferenças, quais são as suas particularidades, no que diz respeito às forças que atuam no corpo desse jeito e no corpo desse jeito. Então se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, vai me ajudar muito, beleza? Então vamos lá. Bom gente, vamos falar aqui primeiro do plano horizontal, que quando um corpo está sobre um plano horizontal, e um corpo está sob o plano inclinado, existem várias forças que atuam sobre ele. A primeira coisa que você tem que saber é quais são elas. Quais são elas, né? Aqui no plano horizontal, pode existir o quê? Vários tipos de força atuando aqui. Eu tenho uma força que puxa para baixo, que eu vou dizer já o que é. Eu tenho uma força que joga para cima, que eu também vou dizer o que é. Tem uma força aqui, ó, em contato com o solo. E digamos que esse corpo está sendo empurrado para cá, tem também um tipo de força. Veja, eu tenho 4 tipos de força aqui atuando aqui. Esses tipos de força, cada um deles tem um vídeo aqui no canal. Tem um vídeo aqui no Instagram, é só você procurar pelo título do vídeo que está lá. A força que aponta para baixo é chamada de força peso. A força de reação à força peso a gente chama de normal. A força que está empurrando para frente é a força mesmo, força que a gente aplica. E a força de reação, como ele está apoiado no solo, todo o corpo apoiado no solo, uma força contrária a ele para dificultar o movimento, é chamada de força de atrito. Força de atrito. Então, neste exemplo aqui, eu tenho esses 4 tipos de força. Se tiver uma corda, isso aqui vira força de tração. Se tiver uma mola, isso aqui vira força elástica. Então eu tenho todos esses tipos de força. Eu vou focar apenas nesses dois aqui, ó. Nesse e nesse aqui, ó. Tanto no plano horizontal como no plano inclinado. Por quê? No plano horizontal, a normal e o peso, elas estão, ó, em sentidos diferentes. Não é verdade? Elas estão em sentidos diferentes. Veja, aqui tem uma massa de 5 kg. Como é que eu calculo o peso, professor? O peso é dado da seguinte forma. Peso é a massa vezes a gravidade. A gravidade que a gente usa 10 para facilitar o cálculo da gente, mas ela é 9,8 vezes metros por segundo ao quadrado. Mas para facilitar o vídeo aqui, eu vou usar 10, mas não é bem assim que a gente usa. Então o peso vai ser o quê? O 5 que é a massa vezes 10, que dá o quê? 50 newtons. 50 newtons. Então no plano horizontal, sempre no plano horizontal, quanto vale a normal neste caso? Não vou focar nesses dois aqui, o outro lado, não. Coloquei só por explicação. Na normal, no plano horizontal, a normal e o peso, elas têm exatamente o mesmo valor. Elas se anulam. Por isso que o corpo não abaixa de vez e nem fica subindo. Né? Porque se o corpo, por exemplo, se eu boto isso aqui dentro de um elevador, aí a história muda. Se o elevador está parado, é como o exemplo que está. Os dois são o quê? Iguais. Se ele está em repouso, normal e peso têm o mesmo valor. Se você fazer quanto... Se aqui é 50 newtons, aqui também vai ser 50 newtons. E como lá são vetores em sentidos diferentes, eu subtraio um pelo outro. Então dá 50 menos 50, dá o quê? 0. Então eles são iguais. Agora, se ele estiver subindo, a tendência é o quê? A normal ser maior do que o peso. Normal maior do que o peso quando estiver subindo. Desculpa. Subindo. Quando estiver descendo, normal ou peso tende a ser a maior do que a normal. Descendo. Quem vai dizer isso? A própria questão.
E eu tenho uma relaçãozinha para cada um. Quando está subindo, vai ser o quê? Quando está subindo, ó, qual é a relação que nós temos? Normal menos o peso, massa vezes a aceleração. Isso quando está subindo, normal vem primeiro. E se estiver descendo? Se estiver descendo, será o quê? Aqui é subindo, descendo vai ser peso menos a normal, igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui é o subindo, aqui é descendo. Então, no plano horizontal, aqui eu tenho 3 situações. Quando ele está em repouso, eles são iguais. Quando ele está subindo, normal é maior do que o peso. Quando ele está descendo, peso é maior do que a normal. Pronto, né? Depois eu vou fazer, eu vou dividir isso aqui em 2 vídeos. Eu vou fazer um outro com exemplo a respeito disso aqui. No plano inclinado, a coisa muda um pouco. Quais são os tipos de força que eu tenho aqui? Eu tenho o peso, eu tenho. Eu tenho a normal, que é bem aqui no meio. Eu tenho uma força aqui e pode ter uma força aqui para baixo. Que faz ele descer ou subir, vai depender da situação que você queira. Quais são as forças aqui? Essa aqui é chamada de força-peso. Tá aqui do lado, aqui, peso. Aqui é a mesma normal. Aqui é a força de atrito. E aqui é um componente que ajuda a descer. Beleza? Só que você veja que o peso não está reto, porque o plano é inclinado. O plano é inclinado, então o componente do peso ele se inclinou um pouco. E aí nós não usamos mais assim. Nós decompomos essa força-peso. O que é você decompor? É um vetor virar 2. Então ele fica assim, ó, quando você decompor ele. Decompor ele em 2 direções. P de x, P de y. Eu decompus o peso, o vetor peso que tinha aqui, ó, em P de x e P de y. E aí nós vamos analisar as 4 vetores. Ó. Do mesmo jeito que aqui tinha 4, aqui também vai ter 4. Só não vou olhar esse força de atrito, porque força de atrito tem vídeo aqui no canal. Como é que eu calculo esse P de x e P de y? P, ó, normal e P de y, num plano inclinado, é semelhante aqui. Eles são iguais. Então, no plano inclinado, esse é o primeiro ponto que vocês têm que saber. Se você calcular o P de y, que eu vou dizer como é, ele vai ser igual a normal. Então, normal vai ser igual ao P de y. Professor, como é que eu calculo a normal? O P de y? P de y será P vezes o cosseno do ângulo que estiver aqui. Ó. Ou aqui, mas também na questão pode dar esse aqui também. Ó. Qualquer um dos dois. Esse aqui não, porque esse aqui é 90 graus. Mas esse aqui, esses dois, ou pode ser esse, ou pode ser esse. Vai depender da questão. E aí é importante que vocês saibam os senos e os cossenos de 30, 45 e 60, pelo menos. Pelo menos. E o P de x? O P de x, gente, é o componente da descida. Ele é o componente que faz o corpo descer, né? O componente de P de x vai ser o quê? P seno. P seno. E aí você tira os dois componentes. Se P de x for maior do que P de y, ou seja, se aqui for 10 e aqui for 5, por exemplo. Se aqui for 10, raiz de 3 e aqui for 10, por exemplo. O que vai acontecer? Esse não é maior do que esse? Ele escorrega. Então, se P de x for maior do que P de y, ele desce. Ele desce. Se P de x for menor ou igual a P de y, ele fica em quê? Em repouso. Ou seja, se esse valor for menor do que esse, ou se eles forem iguais, eles ficam em repouso. Ok? Então, a diferença do plano inclinado para o plano horizontal é que no plano horizontal, normal e peso são iguais, né? Aqui estão todas as informações, né? Quando estiver dentro de um elevador, em outro vídeo, eu vou fazer exemplos. Eu não vou explicar mais isso aqui, eu vou fazer exemplos para que a gente fique bem claro isso. Eu vou dividir isso aqui em 2 vídeos, né? Então só assiste o outro vídeo depois de ter assistido esse. É uma continuação. Então aqui, está aqui o plano inclinado, está aqui o plano horizontal, está aqui a característica do plano inclinado, beleza?
Na parte 2, que eu vou gravar já já, vai vir exemplo. Então, eu peço que vocês também, depois de ter assistido esse, depois de ter anotado essas informações, assistam a parte 2, beleza? Voltamos já.